A paz do Senhor Jesus. Vamos começar hoje um estudo sobre a origem de tudo. A criação do universo, a criação da humanidade de uma forma que você nunca viu. Eu creio. Nós vamos falar sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. 3 vídeos. Esse é o primeiro. E trazer também algumas outras teorias, rapidamente, para reforçar a nossa fé. Ou seja, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Mas como, de que forma? E por que há outras teorias? Esse vídeo é importante para reforçar o seu entendimento. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus por tudo. E sempre pedindo a você, que não está inscrito, que se inscreva para ampliar a divulgação do mesmo. Claro, o comentário é para que nós possamos interagir no final do vídeo, dê o seu like, né? Por que o final do vídeo? Porque você precisa vê-lo por completo para pegar todo o entendimento e o raciocínio e sair reforçado, sair com um entendimento ainda muito maior, né? E uma certeza absoluta da origem de tudo. Por quê? Porque vamos trazer de uma forma simples, objetiva e clara, para que você compreenda por si próprio e não creia no que eu estou dizendo só porque eu estou dizendo. Mas porque você vai abrir a Bíblia, vai ler Gênesis capítulo 1, hoje, do versículo 1 ao 31, que é o que falaremos, e vai ver que em 7 dias ou 6 dias foram feitas todas as coisas. Por que no 7º dia eu tirei agora? Você vai entender, veja no final. Amém? Vamos começar no primeiro dia. Eu não vou fazer uma leitura extensiva aqui, porque eu sei que você vai fazer aí na sua casa. Então, eu tenho alguns tópicos aqui. No primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Ele disse, haja luz, porque havia escuridão. Então, houve o dia e houve a noite. Assim, simples, sem complicação. Esse é o entendimento do primeiro dia. No segundo dia, Deus cria o céu e o firmamento. Então, Deus separa as águas, fazendo com que as águas de cima sejam as nuvens e as de baixo os rios, os mares. Simples também. No terceiro dia, os continentes e os oceanos. Também simples. As porções de terra surgiram e as águas então se separaram, tornando-se os continentes ao qual hoje estamos aqui habitando. Em um deles, é claro. No dia 4, Deus cria o sol e a lua, astros que iluminam sol o nosso dia, lua a nossa noite, refletindo a luz solar. Calme, nós vamos entrar em detalhes mais profundos. Estou aqui sintetizando, mas leia Gênesis, lembre e fica até o final. Quinto dia, Deus cria os peixes e as aves. No quinto dia, começa Deus então a trazer os seres vivos, os peixes e as aves. Os peixes povoam, né? Os rios, os mares, as aves sobrevoam os céus. No sexto dia, então, Deus cria os animais terrestres e a humanidade, Adão e Eva. No sexto dia. Uma coisa que é muito importante aqui, que até o quinto dia, Deus, tudo que criava, via que era bom. O primeiro dia foi bom, o segundo dia foi bom e assim subsequentemente. Até o sexto dia, onde Deus vê, então, que tudo que ele havia feito na íntegra era muito bom, além do bom. No antigo entendimento da palavra muito bom, significa algo ainda muito maior do que hoje a gente entende. Então, ainda espiritualmente falando, Deus, então, viu uma perfeição incrível em tudo que havia feito. Eu posso crer nisso. Mas antes de entrar num profundo detalhe, eu quero ressaltar Gênesis 1:27, que no sexto dia, ao Deus criar a humanidade, ele criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, ali, naquele momento, o homem, Adão, a mulher, Eva, eram a imagem e a semelhança de Deus. Aí está, em aproximadamente 2 minutos, tirando a introdução do vídeo, nós podemos falar sobre a criação e a origem de tudo, conforme a Bíblia retrata em Gênesis 1. Lembre, o primeiro capítulo explica tudo até aqui. Porém, existem outras tantas teorias, outras tantas formas de pensamento que vamos entrar um pouco aqui e falar brevemente, mas antes sempre eu quero reforçar algo aqui
muito importante. O tempo da criação fala em dias. E isso é importante para nós entendermos algo. Apesar de falar em dias, nós hoje já vamos remeter a 24 horas. É claro, nosso dia tem 24 horas, mas nem sempre foi assim. Ou seja, havia outros tempos, outras formas de entendimento do tempo, e ainda há hoje outras formas de se contar o tempo que não as 24 horas que conhecemos aqui no nosso mundo ocidental, basicamente. Então, isso nos remete a crer que o próprio tempo de Deus é um outro tempo a qual ele fez a criação. Nós não sabemos e não temos como provar, e aqui é importante para que nós possamos entender no final outras coisas mais, que o tempo de Deus pertence a ele, o entendimento. Não cabe a nós queremos definir que tempo Deus fez cada coisa, mas sim que Deus fez todas as primeiras coisas em 6 dias. Então, no começo do capítulo 2 e no 7º dia, o que Deus opta por fazer? Algo que você não vai ver no resto da Bíblia. Deus opta por um descanso. Mas por que esse descanso? Logicamente, para contemplar tudo que ele havia criado. Então, Deus descansa, um descanso que não é o nosso descanso humano, mas é um descanso divino, para contemplar a sua criação. Tamanha era a perfeição do que ele havia feito. E você acha que Deus fez algo tão perfeito para que hoje estivesse da forma que está? Que reflexão! Será que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança sua própria? Não como Deus, a imagem e semelhança, mas para que hoje nós, ou a maioria das pessoas, queiram ser deuses. Profundo, né? Mas muitos seres humanos hoje querem ser Deus e não a imagem e semelhança de Deus. Aonde tudo isso começou? A rebelião de Satanás. Quando quis ser como Deus, quando na verdade Deus é um só. Esse entendimento a Bíblia nos traz no decorrer de todos os seus livros. Aqui nós estamos falando da origem de tudo, reforçando a nossa fé. Por quê? Porque existem outras tantas teorias. Lembrando que teoria não é fato. Ou seja, teoria é uma teoria baseada em muitos fatos, para tentar se comprovar algo. Porém, de fato, só se comprova o que de fato se pode comprovar, cientificamente falando. E todas essas teorias são teorias. Ou seja, o Big Bang, teoria de Darwin, a biogenese e etc, e etc. Outras tantas teorias, né? Como, por exemplo, o Big Bang, uma explosão cósmica há mais de 13 bilhões de anos atrás, começou a surgir as primeiras partículas, moléculas, átomos, que foram se multiplicando imensamente ao longo de todos esses bilhões de anos, chegou ao que hoje. Ou como a própria teoria de Darwin, que defende a evolução de todas as coisas, inclusive nós, raça humana, estamos em processo evolutivo, a qual não se percebe no ato, mas que com o passar dos tempos se nota a evolução. Poxa, e aí vem as outras tantas, né? Mas o que falamos até aqui se resume na teoria do criacionismo. Por que teoria do criacionismo? Porque enquadraram a palavra do Senhor nessa linha de raciocínio, justamente porque o criacionismo crê no quê? Na origem de tudo através de ser sobrenatural. Um ser sobrenatural dá origem a todas as coisas. Muitas religiões, muitos deuses, muitos seres sobrenaturais, cada um crendo em algo diferente ao longo do mundo todo, ao longo da história da humanidade toda, chegam a uma conclusão na teoria do criacionismo que algo superior ao ser humano criou o ser humano e tudo que de mais há. Nós cremos na palavra do Senhor, na Bíblia, tem algumas aqui, sempre mostram. E nós cremos que Deus criou todas essas coisas. Nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, ele tem poder sobre todas as coisas. Mas já existiram quem cresce, e existe ainda, em muitos deuses, cada um criando uma coisa, cada um tendo uma responsabilidade, como uma sociedade humana, mas em forma de Deus, onde cada um é responsável por algo, brigam entre si, enfim. Existem milhares e milhares de pensamentos, e a Bíblia já fala sobre isso, relatando sobre os falsos profetas. Quantas vezes Paulo alertou em sua carta sobre falsos profetas, já naquela época cristã, ou do começo do cristianismo. Então, por que hoje não existiria milhares ou centenas até, ou ao contrário, centenas ou milhares
de teorias, porque existem muitas. Só comprova que o ser humano anda perdido e que não sabe de fato no que acreditar. Não consegue tomar uma linha de raciocínio e defender na íntegra, sem depender do que? Da opinião de alguém. Alguém que estudou muito, alguém que se dedicou muito, e respeito muito isso, mas que formulou, quem sabe, algo diferente do original das coisas. O mundo está muito diferente daquilo que Deus havia planejado no começo, embora ele saiba todas as coisas. No começo era uma coisa, hoje é outra, totalmente diferente. E da maneira que caminha a humanidade e as coisas, cada vez mais nos distanciamos de Deus e da origem de tudo de uma forma original e simples, porque temos a tendência de complicar os fatos através de teorias para explicar o que muitas vezes é tão simples. Olha só, o primeiro dia Deus criou os céus e a terra. Segundo dia Deus cria o céu e o firmamento. Terceiro, os continentes e o oceano. Quarto, Deus cria o sol e a lua. Quinto, Deus cria os peixes e as aves. Sexto, os animais terrestres e a humanidade. Viu que tudo era muito bom e no sétimo Deus optou por um descanso, que eu creio, para contemplar tudo que ele criou. É simples como a vida nossa. Aqui eu quero partir para o final do primeiro vídeo, lembrando que é mais 2, e nós vamos entender na íntegra tudo. Se nós aplicarmos isso na nossa vida hoje, nós temos que trabalhar 6 dias na semana? Sim. Descansar o 7º para quê? Aproveitar o que plantamos nos 6 dias, com as nossas famílias, na nossa congregação, com os nossos amigos, nossos parentes, enfim, fazer algo no 7º dia que realmente seja uma forma de descanso. Um dia na semana, o último dia. Para alguns é sábado, para outros é domingo. Simplesmente porque nós sabemos que para nós o primeiro dia da semana é domingo. Mas sabemos também que só começamos a trabalhar na segunda. Então é uma questão de enquadrar, mas não de lei. A lei, ela foi dada a Moisés, aqui eu quero terminar, para que ele pudesse preparar um povo, que seria o povo judeu, para ser o povo exemplo. Era um povo que vinha de uma escravidão, que não tinha leis, a não ser as leis egípcias que regiam eles. Eles eram impostos, eram obrigados a obedecer. Então, quando eles escapam do deserto, Moisés os conduz, Deus dá as leis a eles. Para quê? Para que eles pudessem se formar como um povo, um exemplo, mas eles não quiseram, eles foram ao longo do tempo se rebelando, como desde a origem de tudo, nós vamos ver nos próximos vídeos, já houve essa revolta, chegando ao ponto que chegou. Então veio o tempo da graça, através de Jesus Cristo, a qual a lei teve a sua validade, mas agora já é uma outra coisa, e nos nossos tempos de hoje é a mesma coisa, a graça ela impera, porém tem um limite, Você precisa entender uma coisa, nós só podemos provar tudo isso através da nossa fé. Aqui eu termino. Por quê? Porque fé é fundamental, você crê através da fé. Agora você pode sair ali fora e contemplar o sol um pouco. Não olhar diretamente para ele, é claro, mas contemplar de uma forma que você possa entender que aquilo ali não pode ter surgido nada, e sim que foi criado, sim senhor. Você pode contemplar a lua, os animais, os outros seres humanos que passeiam livremente ao seu redor e ver a perfeição do nosso corpo. Ele funciona, uma máquina perfeita que envelhece e morre, como qualquer outra coisa no planeta Terra. As plantas, nós respiramos oxigênio, as plantas vêm através da fotossíntese, nos liberam, e vice-versa. A perfeição dos rios correndo, o vento, o ar, tudo isso veio do quê? Nós não temos a capacidade de criar outro ser humano, tampouco fazemos outra coisa, a qual Deus criou. Tudo vem da terra, os componentes químicos da tabela orgânica. E aí o homem foi reinventando, chegando ao ponto que chegou. Não criando, mas inventando, através daquilo que Deus já criou, coisas horríveis, como a bomba atômica que apavorou o próprio Einstein, como a IA que hoje está surgindo,
Parece algo bom, e de fato é, se bem utilizada, porém não se mede as consequências. E enfim, eu quero terminar aqui te agradecendo e te convidando a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Reflita muito sobre isso. Leia Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, ou do 1 ao 27, então, até aqui, mas leia e veja também os próximos 2 vídeos na íntegra. Será montada uma playlist e um curso na aba do canal Alexandre Nascimento, A Esperança, e aqui é importante você compartilhar o seu entendimento. Eu não quero que você creia na origem das coisas através da palavra de Deus, porque eu estou dizendo, mas porque você está buscando o entendimento através do seu relacionamento com Deus, e o Espírito Santo de Deus está disponível, e teoricamente é fato, até você não precisa de ninguém para entender isso, você só precisa abrir a palavra do Senhor e lê-la, e pedir a Deus que te revele. Mas é claro, tem canais como esse meu que te facilitam, que te dão um caminho, uma direção, mas também é claro, tem profetas que te falam e não te animam a buscar por conta própria. Se você pegar a Reforma Luterana, você vai ver, ou a Reforma Protestante, qual Lutero fazia parte, entre outros tantos, você vai ver que um dos principais motivos que a Igreja Católica foi contra é porque eles não queriam a divulgação da palavra do Senhor para as pessoas livremente, para que só eles, o clérigo, tivesse o entendimento, né? Então dominassem os outros. Aqui no canal nós dizemos, se você não lê, você pode ser dominado. Amém? Deus abençoe.